caríssimos, que o bom mestre, o grande pastor, de todos os momentos, Mestre Jesus, esteja empreendido, ectoplasmado nos corações de cada um de vocês, auxiliando na jornada diante das escolhas, diante das intempéries naturais, dos campos encarnatórios, diante das suas portas a serem abertas, reverberando novas possibilidades, dimensões, estratégias ímpar, para que vocês possam ainda mais avançar no espírito. Caríssimos, dentro desta sintonia reflexiva iniciática, trago aqui o dimensionamento das estruturações do medo congelante. O medo de dar passo adiante, o medo de empreender escolhas já sabidas que você precisa subir um próximo degrau. Porém, este medo que muitas vezes está em uma âncora de apegos a padrões, apegos principalmente a opiniões alheias, do que os outros vão pensar acerca das suas atitudes, dos seus comportamentos, dos seus atos, das suas palavras empreendidas. E diante das visitas domiciliares que fiz nesta última semana, pude observar o quanto o medo congelante traz atrasos dentro da estruturação de propósito que vocês, caríssimos, enquanto encarnados, espíritos dentro desta experiência magnífica, estão sendo ancorados, ou seja, com os pesos da alma, por não ouvir e seguir o fluxo natural dos ensinamentos que chegam até você, possibilitando as acomodações necessárias, as curas de cicatrizes, e muitas vezes nessas curas de cicatrizes, os seres encarnados se apropriam de se acostumar com alguns tipos de dores, colocando-se em estruturações letárgicas, como se de algum modo quisesse sair daquele movimento, mas de uma outra forma se apegou àquele movimento de dores, de reclamações, e que às vezes parece que se tudo aquilo for organizado, o que a pessoa ainda terá para reclamar ou fazer nesta vida encarnatória? Porque às vezes os pesos ainda funcionam como amigos inseparáveis de alguns encarnados, caríssimos. Porque ainda estão de mãos dadas a esses amigos ilusórios que aguçam ainda mais as suas reclamações de dores e, consequentemente, te impedem de dar passos adiante. Estamos ainda numa estruturação planetária de se falar ainda, como mencionei em tratamento passado, ainda qual o melhor caminho para se chegar a Deus, caríssimos. Ainda estamos em estruturações que ainda não está claro que todos os seres aqui divinamente encarnados estão estruturados em sua ordem divina, no seu dever e no seu direito de estar em suas mais diversas liberdades, liberdades de expressão, liberdades de ser efetivamente em essência quem estão. Então, caríssimos, esses medos congelantes, eles trazem diversas enfermidades
que vão se alastrando primeiramente na alma, aquela dor que nenhum medicamento de ordenança física consegue neutralizar os seus efeitos. A dor na alma. Posterior à dor da alma, os dutos são reverberados para o corpo físico. E as doenças, elas surgem como grandes professoras que ensinam aqueles que estiverem com os olhos despertos, acordados, porque muitos seres encarnados acordam de forma automática, mas continuam dormindo, continuam na sonolência da alma. Não estão atentos às lições e reverberações de aprendizados que a espiritualidade carinhosamente vai disponibilizando a cada momento. A cada momento. Caríssimos, convido a cada um de vocês a dialogar com os seus órgãos, com as suas vísceras, com o seu cérebro, com o seu coração, com a sua pele. Você que porventura está com psoríase, ou seja, colapso na sua pele. Dialogue com o que está acontecendo com você. Dialogue com as suas necessidades que não estão sendo acolhidas, diante das suas falas que estão sendo tolhidas ou exageradamente lançadas, sem qualquer filtro de amorosidade naquilo que você está propondo. Existem ainda doenças como a candidíase, que reverbera muitas vezes as repressões do feminino. Aquilo que você está guardando, negligenciando dentro da sua expressão do feminino. A candidíase vem para ensinar diversos filamentos a serem observados diante do autocuidado daquilo que efetivamente é essencial e que deve consagrar ao seu feminino. E aqui poderíamos listar diversas doenças do corpo físico e seus mais diversos aprendizados. Dialoguem com os desafios que aparecem a você, caríssimos. Muitas vezes vêm algumas reverberações inflamatórias no globo ocular. Então você dialogue com os seus olhos. O que efetivamente você precisa amadurecer no modo de enxergar a vida. O que você pode melhorar em termos de observar a vida, acalentando todas as formas que você possa provocar em julgamentos e, consequentemente, observar aquilo que você se nega a enxergar ou admitir em você, até mesmo com o outro, não é? Problemas de coluna, desafios de coluna, arqueados desta forma. O que você teme de expressar na vida, porque você retarda o ato de você estar posto como um protagonista da vida. O que aconteceu efetivamente que tolheu este momento em que você ainda se guarda, se preserva em um acanhamento de estar na plenitude da vida. Ombros arqueados desta forma mostram muitas vezes um acanhamento de estar confortavelmente consigo. Caríssimos, a linguagem do corpo, se vocês puderem, façam um estudo sobre a linguagem do corpo. A linguagem corporal é algo sublime e, ao mesmo tempo, traz reverberações muito profundas das necessidades de cada ser em seu encarne. Métodos de como os olhos
se insurgem diante de um diálogo, diante de uma conversa, se não consegue fixar o olhar para consigo, contigo, com o outro, com quem esteja falando, buscando para cima ou para baixo mecanismos, tudo isso tem um porquê. Tudo isso, o corpo físico estava reverberando aprendizados. E que isso precisa sensivelmente estar divinamente sendo observado para internalizar o aprendizado. Sem a internalização do aprendizado, muitas informações podem ser empreendidas por meio de livros, cursos, mecanismos ditos como técnicas, mas toda técnica que não é aplicada na sensibilidade da internalização fica um solo frio, gélido, sem qualquer movimento de propósito. Mas quando você empreende a atenção com propósito naquilo que você se coloca e em todos os locais em que você se coloca, quer seja na sua família, quer seja no seu âmbito profissional, quer seja no seu âmbito pessoal, você com você mesmo, tudo isso vai fazendo muito mais sentido diante das reverberações que você inclusive vai percebendo que aqueles medos, medo de educar a mediunidade, do que temes, caríssimos. Educar a mediunidade é você reconhecer as suas habilidades mediúnicas e, consequentemente, liderá-las em formas colaborativas para o deslanchar da caminhada encarnatória, de maneira pacífica e confortável. Se você está com a habilidade da clarividência, por exemplo, você está desafiado a enxergar todas as reverberações dimensionais que a clarividência assim colocam. Espíritos de luz, espíritos que ainda estão contrários à luz e diversas outras searas da sensibilidade ocular que oportuniza o desabrochar dessa habilidade mediúnica, avançando cada vez mais em como você pode ajudar. Enxergar por enxergar, sem observar o propósito das habilidades mediúnicas, caríssimo, é algo muito vazio. Tão quanto você enxergar algo e sair distribuindo de maneira gratuita, sem o discernimento da responsabilidade, tudo aquilo que você vê e enxerga, amedrontando, coagindo o outro, que não tem essa habilidade e começa a ter medo daquilo que você disse que estava por perto ou no campo daquela pessoa. Então, caríssimos, é muito importante que as habilidades mediúnicas sejam divinamente orquestradas para não fomentação de medos, mas para o fomento de campos reflexivos de como melhor contribuir. Todos os seres encarnados possuem habilidades mediúnicas. Mesmo que você diga, eu não vejo, não escuto, não sinto, mas você tem um campo muito precioso e um campo associado à quinta dimensão, que é a sua intuição. Alguns observam de uma maneira muito maior, mas a intuição, a bússola do espírito, possibilita e oportuniza grandiosidades na caminhada encarnatória. A sua intuição, aquela voz que vem dentro de você, dizendo que você não deve fazer aquilo naquele momento, que você deve aguardar um pouco
para se pronunciar em determinado tipo de assunto, diálogo que você queira empreender. Aquela sua intuição que às vezes você negligencia, a bússola do seu espírito falando para você. Tranquilize o seu coração, não agora, ou faça agora, é neste momento que você deve fazer, neste momento. E que muitas vezes você pode negligenciar e aí cair no arrependimento, na culpa, em tantos outros degraus que vêm como reproduções de consequências por meio da negligência da intuição. As habilidades mediúnicas, caríssimos, principalmente, merecem uma acolhida natural de cada um, pois a espiritualidade, ela jamais é cobradora, mas sim orientadora. A espiritualidade jamais te colocará em qualquer consequência de dores para te obrigar a seguir um caminho que não faça nenhum sentido para você. Esta espiritualidade, se assim estiver sendo feita, precisa ser muito bem observada. Quais são esses espíritos que estão te guiando? Quais são esses espíritos? Espíritos iluminados não exigem, orientam, jamais amedrontam. Se você não fizer isso, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Caríssimos, talvez o senso crítico e os filtros naturais precisem ser imediatamente ativados dentro desses discursos que já não cabem mais dentro do planeta Terra. Essas ameaças, se você não fizer isso, a sua vida vai dar para trás. Caríssimos, o que faz a sua vida dar para trás são as conexões de frequências, as conexões que você escolhe estabelecer no seu campo vibratório. Isso é que faz, talvez, a sua vida dar para trás, dentro de um senso do que entenda, do que seja a vida dar para trás. Às vezes, aparentemente, a sua vida está dando para trás, possibilitando sinais, aprendizados, que você está em um sistema de controle muito grande, negligenciando mensagens espirituais, mensagens que muitas vezes vêm por meio dos seus sonhos, sinais outros no seu dia a dia, pássaros que chegam justamente naqueles momentos em que você está em oração, um amigo que menciona um assunto exatamente daquilo que você saiu de casa reflexivo sobre aquela temática, a leitura de um livro que cai exatamente naquele capítulo, dentro daquela mensagem que você estava precisando exatamente para aquele dia. Todos vocês são muito preciosos para este encarne, caríssimos. Todos vocês são muito importantes para esse encarne. Se a vida, porventura, estiver te mostrando nuvens e não dias ensolarados, trilhe também a sua caminhada observando que dias com nuvens, chuvosos, dias até mesmo de grandes escuridões, quais os ensinamentos que traz para você? Talvez seja uma grande oportunidade de você empreender forças interiores que você muitas vezes nem sabia que você possuía, o tamanho da sua fé. O tamanho da sua fé. Porque estabelecer o caminho da fé é acreditar que, por mais que a realidade esteja muito desafiante, mas a boa-aventurança irá acontecer. Porque assim é o princípio divino do bem. E a sua sintonia está conectada ao bem. Mas se, porventura, em dias nebulosos,
você imediatamente aceita o convite para abrir mão das suas convicções espirituais, a sua crença para com Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Ah, Deus não existe. Está me deixando passar por esta dificuldade. Então Deus só existe quando Ele lhe serve do jeito que você quer? Então qual a fé efetivamente que você está buscando? Uma fé de barganhas, de trocas? Ou você está fazendo a sua parte, colocando seus propósitos na tribuna? Meus propósitos são esses, minhas intenções são essas. Como eu posso potencializar, acender ainda mais as lamparinas do meu percurso, mas me prostro para que o melhor aconteça, que o melhor se manifeste. Porque assim acredito em todos os desígnios celestiais. Assim acredito que não estou só, não estou sozinha. A minha guiança e a guiança que estou ali alicerçado, abrigado, está comigo, me levando cada vez mais a caminhos robustos. Caríssimos, isto é libertador. Isto é libertador. Cada um fazendo a sua parte, a espiritualidade fazendo a parte da espiritualidade e a matéria fazendo as responsabilidades e ordenanças da matéria. Com isso, caríssimos, aquele medo que mencionei logo de início, aquele medo congelante, medo de viver, medo de se relacionar com quem quer que seja, como um amigo, com uma pessoa que seja seu companheiro, sua companheira, medo de se decepcionar, medo de ter medo. Quantas enfermidades do corpo físico são alicerçadas do medo de ter medo? Só em pensar em ter medo, você já tem medo. Então, caríssimos, a espiritualidade incansavelmente transmite mensagens, ordenanças, provocações. Não sei se vocês já perguntaram por que a espiritualidade não desiste dos seres encarnados no planeta Terra, por mais desafiadores que sejam. A espiritualidade lança uma mensagem: caríssimos, tomem conta da sustentabilidade planetária. E alguns caríssimos jogam lixo nas águas, fazem diversos tipos de desmatamentos e aberrações no campo da sustentabilidade. E por que a espiritualidade legionária da luz não desiste de nenhum habitante, nenhum dos mais de 7 bilhões de habitantes deste planeta encarnados? Por que a espiritualidade não desiste? Amor. Amor incondicional. Eu enxergo o melhor em cada um de vocês. Eu enxergo o melhor em cada um de vocês. E convido para que cada um de vocês exercitem enxergar o melhor em cada ser encarnado. Por mais desafiante que seja, sempre enxergue o melhor em todos os seres, todos. Porque aquilo que ainda não está alicerçado, iluminado pelo sol espiritual, são campos que estão em profundos aprendizados e que, se você efetivamente está alicerçado na sua fé, você tem certeza que a grande clareza solar espiritual irá empreender em todos os campos paulatinamente, degrau por degrau, para se ter consciência. A reforma íntima só faz sentido, a reforma íntima que todos nós sempre disponibilizamos: caríssimos, sejam uma melhor versão de vocês, estejam em estado de prece, estejam observando cada vez mais a sua guiança, estejam no seu movimento de vigília. Todos esses movimentos, caríssimos, são sempre créditos
que a espiritualidade coloca em sua vida para que você inicie uma jornada de reforma íntima, sim, com consciência, tendo a percepção e a consciência exatamente do que você está fazendo, transformando as suas relações em companheiros de jornada, os seus filhos, aqueles que você possibilitou o veículo para chegar aqui neste planeta, transformados em companheiros de jornada. Companheiros de jornada. As relações amadurecem ainda mais quando você reconhece em sua mãe, em seu pai, em seu filho, em sua avó, como estruturas de companheiros de jornadas interligadas pela roda kármica, mas que esta roda kármica não congela você, mas te liberta. De alguma forma, o seu sangue teve que se misturar com o sangue do companheiro ou da companheira para gerar estruturalmente a matéria daqueles filhos ou daquele filho, para a acoplagem daquele espírito que tem resignações e reverberações de propósito em profundos aprendizados. Quanto mais você negligencia toda a mecânica encarnatória, quanto mais você rejeita a mecânica encarnatória, mais densidade você vai provocando em sua trajetória aqui. Quanto mais libertador você vai compreendendo, e eu digo, caríssimos, que o fato de você se libertar das pedras não significa que você agora imediatamente já as transforme em pérolas. Existe todo um processo, um percurso, mas as pedras, aqueles sentimentos que te levavam ao calabouço, já não faz mais sentido. Aquilo não faz mais sentido. Você decreta para você que, a partir de hoje, você somente carregará em seu coração pérolas e não mais pedras. Pois as pedras serão deixadas a cada passo que você vai empreendendo na sua jornada. E as pérolas serão brotadas cada vez mais em seus corações, enxergando o melhor em cada um e agradecendo a cada professor, a cada ser que cruzou o seu destino, agradecendo, principalmente aqueles mais desafiantes, aqueles que te convidam às cavernas, que te convidam a desistir da vida, aqueles professores que te convidam a desistir do ser humano. Estes professores em destaque precisam ser enxergados com muita amorosidade, com um amor incondicional, de enxergá-los como mestres fantásticos desta jornada, para mostrar que ao mesmo tempo que existem luz, existe também campos sombrios a serem observados, e que ambos podem ser encaixes perfeitos de uma neutralização da unicidade. Quanto maior resistência aos desígnios, mais dificuldades de entender o que o seu espírito efetivamente te convida a fazer. Descubra quais são as suas habilidades mediúnicas de forma espontânea, dentro da sua autovigilância. Agora, talvez percebo que a minha intuição seja uma grande habilidade mediúnica que estava despercebida. Por favor, caríssimo, que estava despercebido, porventura. Então, caríssimos, dentro da estruturação das habilidades mediúnicas, observem aquilo que ainda te aprisiona diante dos medos, do que temes diante da seara espiritual,
Quais são os seus medos? Ainda não me acho em um tempo de ordenança para servir à espiritualidade. Ora, caríssimos, seguir a espiritualidade é um ato de leveza, é um ato de muita amorosidade. Todos, a partir do momento do seu nascimento, já estão no caminho do serviço à espiritualidade. Alguns despertos, outros vão despertando no caminho e outros deixam para a última hora este grande despertar. Todos vocês já estão sendo abraçados pela espiritualidade. Aqui dentro deste salão e nas residências de todos que estão de forma tecnológica, neste momento, agora, existem legiões de espíritos iluminados, projetando passes, projetando reverberações nas formas de pensamento, que muitas vezes vocês não estão percebendo. Ou alguns já estão percebendo. Principalmente, puxando dos seus pés todas as reverberações de campos negativos, aprisionadores, puxando dos seus pés e levando para a mais profunda camada da crosta terrestre, fazendo o aterramento. Então, caríssimos, como palavras derradeiras deste momento iniciático, chamem os seus medos, coloque-os um a um à sua frente, enxergue-os, dialogue com cada um deles e aprenda com cada um deles. Não aprisione dentro de uma caixinha para que de vez em quando você possa visitá-los. Não. Os medos, eles precisam ser enxergados, dialogados e buscado o aprendizado para as internalizações naturais. Do que temes do outro julgar ainda você? Do que temes? Do outro ainda julgar você? Quem é o outro? Quem está no leme, efetivamente, da sua embarcação, caríssimos? Você. Você está segurando o leme da sua embarcação, juntamente com a consciência crística, com a consciência mariana, com as reverberações espirituais. Você está no protagonismo, no leme da sua jornada. Você, em ato individual e ao mesmo tempo contemplando o coletivo. Você, e só você pode levantar-se da cadeira. Só você pode levantar-se da cadeira. Só você pode levantar-se da cadeira. Eu estendo as minhas mãos, assim como todos os legionários aqui em tratamento, dentro desta ordem divina, estende as mãos neste momento. Assim seja.